feliz? Se você tá feliz, faz barulho aí, o mais alto que você puder. Muito bom, muito bom. Primeiramente, é um privilégio estar com você aqui nessa noite. Eu me chamo Victor Falarino, venho lá de Ribeirão Preto, aqui do estado de São Paulo. Como o Marcelo ele me apresentou, conheço ele faz um tempo. Hoje eu tenho 25 anos, sou casado com a mulher mais linda do planeta, ela se chama Maria Clara. E pai tô brincando, ainda não sou pai, mas hoje eu estou aqui, eu tenho o privilégio de poder falar com você, poder compartilhar com você aquilo que Deus ele tem feito na minha vida, Ele tem falado comigo. E quantos aqui estão prontos para receber algo novo de Deus? Sabe, quando eu cheguei aqui em Santos, eu estou com meu amigo Kaique aqui. Quando eu cheguei aqui em Santos, eu comecei a passar por alguns lugares. Quando eu morava aqui, eu frequentava a Peniel Beach do pastor Rogério. E aí a gente começou eu vi a igreja, e aí eu comecei a ver alguns locais. Eu falei, Kaique, aqui era o lugar que eu estudava. Aqui foi a igreja que eu frequentava. E o Senhor ele começou a me lembrar algumas coisas. Ele começou a me fazer recordar de algumas coisas. Porque sabe, a vida ela passa, mas as memórias ficam, sejam elas boas ou ruins. Você pode crescer, hoje você tem 15 anos, amanhã você tem 18, mas as suas lembranças, elas acompanham você. As coisas boas, poxa, eu me lembro de algo bom que eu vivi naquela época, como a gente também lembra das coisas ruins que nós já vivemos um dia, sim ou não? Então, cara, as memórias, elas são boas, e Paulo, lá em Lamentações, Jeremias diz, traga à sua memória aquilo que te dá esperança. Eu não sei você, mas nós vivemos hoje em um tempo onde nós precisamos ter na nossa memória aquilo que vai nos trazer esperança. Independente da sua idade, independente do seu sonho, independente do que você está vivendo hoje, você vai ter que diariamente trazer à sua memória aquilo que vai te dar esperança. Isso não é opcional, isso é necessário. Porque diariamente você vai ser desencorajado. Diariamente você vai ser tentado não só a desistir de um propósito seu, de um plano seu, como também você vai ser encorajado a desistir do seu próprio relacionamento com Deus. Como você vai ser encorajado a desistir de tudo aquilo que o Senhor tem depositado e entregue a você. Então sabe, hoje o Senhor ele me trouxe aqui, eu tinha uma mensagem pronta, mas na hora do louvor eu mudei toda ela, porque eu senti o Senhor falar para mim, Victor, hoje é uma noite de começar uma revolução. Hoje é uma noite de começar uma revolução interna para que ela se manifeste de maneira externa. Tudo aquilo que Deus vai fazer através de você antes vai precisar acontecer dentro de você. Você nunca vai poder dar para alguém algo que você não tem. Se você quer dar amor a alguém, você antes tem que saber que você é amado. Se você quer perdoar alguém, então antes você tem que saber que você foi perdoado. Tudo aquilo que nós damos para as pessoas é porque nós já recebemos antes. E sabe, se tem algo que eu acredito, cara, é que Jesus ele não quer que nós venhamos viver uma vida normal. Não é. Porque vamos ser sinceros, por favor, me respondam, tá? Eu gosto que vocês se comuniquem comigo. Quantos aqui acham que hoje em dia, no mundo que a gente vive, é normal ou não é ter ansiedade? Sim ou não? Sim. Hoje em dia não é normal uma pessoa falar, eu tenho depressão? Sim ou não? Sim. Não é normal hoje em dia uma pessoa desistir dos seus sonhos, dos seus planos, até mesmo viver uma vida assim, em relação com o pecado? Sim ou não? Hoje em dia isso é normal. Uma pessoa virar para você e falar, nossa, prazer, meu sobrenome é depressão. É quase que normal, cara. Só que isso é algo que Deus tem falado comigo, cara. Em nenhum momento a Bíblia nos mostra, ou Jesus disse, que Ele está nos chamando para viver uma vida normal. Em nenhum momento a palavra do Senhor nos mostra que Jesus está nos empurrando a viver uma vida normal, onde todo mundo vive igual, e é assim que é, conforme o mundo anda, conforme é como a minha vida anda. Não é assim. A palavra do Senhor nos mostra que o próprio Deus, Ele nos chama não a viver uma vida normal, onde as coisas normais são normais para nós, mas uma vida sobrenatural, onde o sobrenatural se torna normal, desde que nós entendamos quem nós somos e quem o nosso Deus é. Esse é o grande ponto. Não é uma vida normal. Você não tem, mas sabe, Victor, é normal hoje em dia ter ansiedade. Então tá bom, deixa para os normais. Eu não sou normal, eu sirvo a um Deus sobrenatural. Eu vou viver uma vida sobrenatural. Acima de tudo isso é a vida que Deus tem para mim. Então eu vou viver coisas sobrenaturais. É uma vida sobrenatural, cara. Essa é a vida que Deus tem para você. Eu não quero que você saia daqui e fale, sabe, Deus quer que eu viva uma vida normal. Não é uma vida normal, é uma vida sobrenatural, cara. Essa é a vida que Deus tem para você.
Então, se você pode, vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim, ó, viva uma vida sobrenatural. Lá em Hebreus 12, versículo 1 e 2. É interessante que Hebreus 12, capítulo 12, versículo 1 e 2, é um momento onde a igreja que está sendo construída, ela passa por um momento de apostasia, onde a fé daquele povo estava se esfriando. A fé daquele povo estava se esfriando, porque sabe, algumas pessoas daquela época estavam tentando juntar o judaísmo, o gnosticismo com o evangelho. E algumas pessoas da igreja estavam deixando a sua fé se esfriar. Algumas pessoas, os cristãos daquela época, eles estavam deixando a sua fé se esfriar. E agora vamos lá, vamos ser sinceros aqui. Não existem momentos da nossa vida em que a nossa fé esfria? Não existem momentos onde a gente sabe, cara, hoje a minha fé está do tamanho do mundo, se eu encontrar um enfermo eu vou orar por ele, ele vai ser curado, se eu encontrar uma pessoa na rua eu vou pregar o evangelho, a minha fé está muito grande, eu vou viver os planos que Deus tem para mim. Como também tem momentos da nossa vida em que a nossa fé, ela está tão fria, ela está tão frágil, que a gente não tem mais nem coragem de abrir a Bíblia para ler. A gente não tem nem mais força para dobrar os nossos joelhos para orar. Por quê? Porque a nossa fé foi se esfriando. E aqui o autor de Hebreus ele fala, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Então o autor ele fala, sabe, nós precisamos nos livrar do que nos atrapalha. Nós precisamos nos livrar das coisas que tentam nos prender, e se tem uma coisa que eu já vivi muito tempo na minha vida, são que muitas coisas tentam nos atrapalhar. Não sei aqui, quantas pessoas tentaram fazer dieta aqui? Quantas vezes um amigo na dieta te chamou para comer lanche? Estava te atrapalhando. Quantas vezes na nossa vida a gente não fala, não, quer saber? Agora eu vou levar Jesus a sério, e nós recebemos uma proposta indecente. Não, quer saber? 2022 eu vou viver o melhor ano da minha vida, eu vou romper ministerialmente, eu vou romper espiritualmente, só que no primeiro dia de janeiro de 2022, um contatinho crunch antigo te chama lá. Oi, sumido. Muitas coisas tentam diariamente, cara, nos atrapalhar. E aqui o autor de Hebreus, eles falam, olha, se livra do que te atrapalha. Daquilo que está tentando te envolver, do pecado que te envolve, se livra disso. Porque se você não se livrar, você vai então morrer para isso. Se você não se livrar daquilo que está te atrapalhando, infelizmente você não vai conseguir correr a corrida que Deus tem para você. Ou você se livra daquilo que o diabo está tentando fazer na sua vida, ou o diabo vai se livrar daquilo que Deus quer fazer na sua vida. Não existe meio termo. Ou você vai dar um passo de fé e fala, não, eu vou ter os meus olhos fitos em Jesus, eu vou ter os meus olhos fitos no alvo, eu vou querer viver uma vida sobrenatural, eu quero viver uma revolução. Ou você vai ser paralisado por causa das coisas que estão te atrapalhando. E é interessante que nós vamos ver depois lá em Mateus 14, quando Pedro vê Jesus andando sobre as águas. Pedro vê Jesus andando sobre as águas, e Pedro, como um bom curioso, ele vira e fala, se é você então, Jesus, me manda ir contigo. Se é você mesmo, Jesus, me manda ir com você. Alguns estavam achando que era um fantasma, mas Pedro fala, se é você, me manda ir contigo. E Jesus então, ele vira e fala, pode vir. E Pedro, ele sai do barco, ele começa a andar sobre as águas, só que aí de repente a Bíblia fala que a tempestade que estava em volta dele, atrapalhou ele, e o que aconteceu com ele? Ele afundou. Mas Pedro, quando ele afunda, Jesus, com toda a sua misericórdia, com todo o plano que Jesus tinha na vida de Pedro, ele vira e estende a mão para Pedro, e Pedro, que estava afundando naquela tempestade, ele é levantado por Jesus, e eles voltam para o barco. É em cima disso que eu quero falar com você hoje. Ali Pedro, ele viu Jesus, ele conhecia Jesus, e ele entendeu que a vida que Jesus tinha para ele não era uma vida normal. Talvez por toda a sua vida, você viveu uma vida dentro do barco, cara.
Talvez você por toda a sua vida viveu uma vida no barco, em uma zona de conforto, em um ambiente onde você tem o controle, em um ambiente onde você acha que é bom, em um ambiente onde para você não tem que se arriscar pela fé. Aqui para mim tá bom. Aqui olha só, a tempestade está lá, mas eu estou dentro do barco, eu não corro perigo. Pedro, sabendo da missão que Jesus tinha para ele, sabendo da vida que Jesus tinha para ele, Pedro simplesmente fala: o barco não é o meu lugar. Eu quero ir até onde Jesus está. Eu quero andar com Jesus sobre as águas. E então Jesus simplesmente fala: Pedro, pode vir. Foi Jesus quem chamou Pedro ou foi Pedro quem quis andar? Pedro que falou: eu quero ir até você. Eu quero andar sobre as águas. Sabe, algo muito interessante que é bom que você saiba: Jesus não vai te tirar do seu lugar, Ele quer que você saia desse lugar. Jesus, Ele não vai pegar você e falar: olha, sai aqui do barco porque eu quero que você viva algo sobrenatural. Não, Jesus simplesmente está falando para você: é aqui que eu estou, aonde você quer estar. Que vida você quer viver? Você quer então viver algo sobrenatural? Se você quer, então você pode vir, mas se você quer ficar no barco junto com os outros, tudo bem também. Você não deixa de ser crente no barco. Você não deixa de crer em Jesus no barco. Você não deixa de ser uma pessoa que ama Jesus no barco, porque o próprio João, o discípulo amado, ele estava no barco. Mas só que estar no barco te impede de andar por sobre as águas. Estar no barco te impede de viver coisas sobrenaturais. Andar no barco te impede de fazer história, a ponto das pessoas vão falar: nossa, um dia eu conheci aquela pessoa, ela era como Jesus. Ela foi Jesus na minha vida, ela me fez andar sobre as águas, ela andou sobre as águas, ela construiu uma história, ela teve um legado, ela cumpriu o plano do Senhor. Ela era como Jesus na minha vida. Ou, fica no barco, cara. Mas a grande verdade é que, independente da sua idade, Jesus, Ele quer que você viva uma vida sobrenatural. Logo quando eu assumi os adolescentes, eu vou ser sincero para você, no começo, quando eu e minha esposa, nós fomos assumir os adolescentes, eu não queria muito, cara. Poxa, eu estava na Central 3 junto com o Pedro Paulo, estava tudo muito legal. Eu auxiliava o meu pastor, ali eu ajudava ele, eu não era tão cobrado quanto eu sou hoje. E até porque todo mundo sempre falou: poxa, adolescente dá trabalho. Não, adolescente dá trabalho. Adolescente faz isso, adolescente faz aquilo. E então isso, cara, no meu coração por muito tempo ficou assim para mim: poxa, será que eu vou pegar essa bucha então? Será então que eu vou querer pegar esse trabalho todo para minha vida? Só que aí eu comecei a ficar curioso, e você pode ver que a Bíblia não fala sobre adolescentes. E eu falei: poxa, por que a Bíblia não fala sobre adolescentes? Eu quero procurar então algumas coisas que se referem a adolescentes. E talvez você nem sabe disso. Mas dos 12 discípulos que Jesus chamou para transformar o mundo, provavelmente 11 eram adolescentes. Davi, quando ele derrubou o gigante Golias, e a história talvez você conhece, quando Davi derruba Golias, provavelmente ele era um adolescente. E eu viro para você e falo: adolescente dá trabalho? Realmente, pode ser que adolescente dê trabalho, mas foram os adolescentes que Jesus chamou para transformar o mundo. Foram os adolescentes que Jesus falou: é através de você que eu vou transformar a Ásia, eu vou transformar a Europa, eu vou chegar até São Vicente e eu vou mudar o mundo. É vocês. É através de vocês. E é por isso que Paulo, quando ele chega até Timóteo, ele fala: ei Timóteo, deixa eu te falar uma coisa, não despreze o dom que Deus te deu. Não despreza. Paulo, ele chega até Timóteo e fala: Timóteo, não despreza o dom que Deus te deu. E Timóteo, quantos anos ele tinha quando Paulo dá uma missão para ele de abrir uma igreja? Timóteo, ele era um adolescente. Ele estava para entrar na sua juventude. E então Deus chama ele para começar a abrir igrejas. Aí eu te pergunto: você acha que Deus tem problema com a sua idade? Você acha que Deus tem problema com as suas limitações? Você acha que Deus tem algum problema talvez com as suas imperfeições? As suas desculpas não são desculpas para Deus. Se você der o seu sim para o Senhor hoje, pode ter certeza, Ele não só vai te tirar do barco, como Ele vai te fazer viver uma vida sobrenatural. Como Ele vai fazer você viver uma vida além do que você pode imaginar. Porque aquilo que olhos não viram, ouvidos não ouviram e não penetrou no coração do homem, é aquilo que o Senhor reservou para aqueles que o buscam. Essa é a vida que Deus tem para quem não quer estar no barco. Ou sai do barco ou fica nele, mas fora do barco é sobre as águas, cara. É sobre as águas. E cara, eu vou ser sincero para você, eu comecei a pegar os adolescentes da minha igreja, eu comecei a falar assim: ó, a partir de hoje você vai pregar o evangelho. A partir de hoje você vai mudar a sua escola. A partir de hoje você vai ser a diferença na sua casa. A partir de hoje nós vamos causar uma revolução nessa cidade.
Eu posso falar uma coisa para vocês? Eu comecei um ministério no meio de uma pandemia com 13 adolescentes. Hoje são quase mais de 200 adolescentes, porque Jesus tem visto pessoas dispostas a sair do barco, cara. Só que foi Pedro quem quis. E você acha que você está numa conferência como essa porque Jesus não quer que você saia do barco? Você acha que você está hoje aqui porque Jesus quer que você fique na sua vida confortável? Ah não, deixa eu aqui, o meu plano, sabe qual que é? É, sabe, conhecer uma pessoa, é namorar com ela, é me formar em medicina, é ter meus filhos, conhecer meus netos e morrer. É essa a vida que você quer? É essa? Porque se o plano que você tem para a sua vida for viver uma vida onde você vai crescer, você vai se formar, você vai namorar, você vai casar, você vai ter filhos e você vai morrer, é muito pouco perto da vida que Deus tem para você. É muito pouco. Se a sua vida se limita às coisas da terra, desculpa, você está limitando o plano de Deus na sua vida, porque aquilo que o Senhor quer fazer na sua vida é algo que vai ecoar por toda a eternidade, é algo que não só os seus filhos, mas os seus netos, as suas próximas gerações vão colher os frutos daquilo que o Senhor começou a fazer na sua vida, através da sua decisão. Eu não quero estar no barco, eu vou andar por sobre as águas. E a segunda coisa muito interessante é que, vocês estão gostando, sim ou não, gente? Eu estou dando o meu melhor, é sério. A segunda coisa interessante é que Pedro, ele afundou, cara. Pedro, ele quis sair do barco, mas ele afundou. E sabe, muitas vezes nós afundamos, cara. Muitas vezes nós estamos, sabe, esse vai ser o melhor ano da minha vida. Esse jejum vai mudar a minha história. A minha vida a partir de hoje não vai ser a mesma. E a gente sai do barco, porque sair do barco é uma decisão. Só que às vezes as tempestades, elas tentam atrapalhar a gente. Aquilo que nos atrapalha tenta aparecer ao nosso redor. E a Bíblia fala que as tempestades tiraram os olhos de Pedro de Jesus. Enquanto ele estava olhando com os olhos fitos para Jesus, ele estava andando sobre as águas. Só que a partir do momento em que Pedro ele começou a reparar nas tempestades, ele tira os olhos de Jesus, ele olha para os problemas. Ele olha talvez para a ansiedade. Ele olha talvez para a depressão. Ele olha talvez para o pecado. Ele olha para aquilo que estava impedindo ele de olhar para Jesus. E ele afunda. A minha esposa, ela fala uma frase muito interessante. Quem olha para o lado tropeça. Alguém aqui já trombou alguma vez em alguma placa? Tem aqui alguém que trupica andando sozinho, sim ou não? É interessante que às vezes quando a gente está andando, a gente está no WhatsApp, conversando com alguém, a gente está lá ou olhando o feed do Instagram, dando vários likes ou reagindo a alguns stories, a gente está lá tranquilo e aí a gente não vê para onde a gente está andando aí. Foi falta. Às vezes a gente, por se distrair, por nos distrair, a gente tropeça. Sabe qual que é o real propósito do pecado na vida de alguém? Distrair essa pessoa. Poxa, Victor, como assim? O propósito do pecado é distrair uma pessoa realmente. Porque sempre quando o pecado ele aparece para você, ele aparece com alguma coisa ruim? Ele aparece como algo bom, sim ou não? Ele vira para você e fala, toma aqui o seu banquete. Olha o seu Justin aqui. Olha aqui o que você sonhava. Olha aqui o crush que você queria. Olha aqui a oportunidade que você esperava. Toma. Aqui o seu banquete bom. E sabe por que o diabo ele tenta nos oferecer coisas boas? Porque ele sabe que nós somos tentados a aceitar. Mas sabe algo que o diabo ele sabe, mas ele não quer que você saiba? Que ele te dar algo bom vai fazer você abrir mão do algo excelente de Deus. Sempre quando o diabo quer te distrair, ele vai chegar até você e falar, toma aqui algo bom. Toma aqui uma distração, toma aqui algo que vai prender você, toma aqui algo que vai parar você, sendo que logo depois do bom que o pecado podia te oferecer, teria o excelente de Deus preparado para você, teria o maravilhoso, o perfeito, a obra completa do Senhor que estava preparada para a sua vida. Esses dias, há um tempo atrás, na verdade, eu estava conversando com um adolescente lá na igreja, e ele começou a falar para mim, poxa Victor, quando eu conheço uma pessoa, porque os adolescentes gostam de namorar, não sei se aqui também é assim. Não ganha R$1 e quer namorar, é o chato. Mas enfim, deixa pra lá. E aí, sabe, o adolescente chegou em mim e falou, Victor, sabe, parece que eu só tenho desilusões, ninguém presta. Ninguém presta. E aí quase que eu virei e falei, ô perfeito,
Mas eu virei para ele e eu conheço a pessoa, eu conheço as maneiras que ela vive, tudo que ela faz e tal. E aí eu olhei para ele e falei assim: cara, não é que ninguém presta, é que talvez a pessoa que presta está do seu lado e você está se divertindo com pessoas erradas. É por isso que você acha que ninguém presta. E o que o diabo está tentando fazer? Te distrair. Aquilo que é bom, Deus já preparou para você. Aquilo que é bom não vai custar de você a sua fé. Aquilo que é bom não vai custar de você a sua fidelidade ao Senhor. Aquilo que é bom não vai fazer você abrir mão dos seus princípios, porque aquilo que é bom é uma honra de Deus para você, a honra que você presta para Ele. Aquilo que é bom, o bom que Deus tem para você, você não vai precisar falar: ai, sabe, eu vou ter que romper meus princípios. Você não precisa disso. O bom de Deus está relacionado a quem Deus é, cara. A quem Deus é. Você não precisa ficar distraído. Até mesmo, cara, as doenças emocionais desse século, seja depressão, ansiedade, complexos de inferioridade ou até mesmo comparação, cara. Eu sou uma pessoa que por muito tempo eu me comparei. Eu ficava olhando para a vida da pessoa do meu lado e eu falava: poxa vida, olha só a vida desse cara e olha a minha. Poxa vida, olha só como é a roupa dessa pessoa, olha só os tênis dessa pessoa. Poxa vida, olha só como essa pessoa consegue tudo na vida dela e eu não. E é aquele ditado: a grama do vizinho é mais verde que a nossa. E por muito tempo eu não conseguia dar passos na minha vida porque eu estava me comparando, cara. Por muito tempo eu fiquei na minha vida olhando para o passado, achando que, cara, eu nunca vou conseguir romper na minha vida. Só que teve um dia que Deus virou para mim e falou: Victor, você está se distraindo. Você já quis sair do barco, e sabe, sair do barco é o primeiro passo, mas o segundo passo é você continuar com os olhos em Jesus. A distração, cara, vai acontecer. Pessoas vão tentar parar você, sim, pessoas vão tentar parar você. O desânimo vai tentar parar você, sim, o desânimo vai tentar parar você. Os problemas vão tentar parar você, sim, os problemas vão tentar parar você. Mas nada disso é tão grande se compara ao tamanho do seu Deus, que formou você no ventre da sua mãe e antes da fundação do mundo, te escolheu nele para viver coisas grandes. Não se compara. Não se compara, cara. Eu lembro até hoje, quando eu parei de jogar futebol, eu estava no meu primeiro contrato profissional, eu estava jogando na Suécia, no Castilum, e eu lembro que o meu pubis, ele estourou em um treino, e aí eu estava lá no menos 6 graus, nevando, e eu falei assim: mano do céu, o que vai ser da minha vida agora? O que eu vou fazer da minha vida agora? Qual é o plano B? O que eu posso fazer? E eu lembro que, mano, eu quase entrei numa depressão. Eu lembro que eu voltei para o Brasil, eu fechei a porta do meu quarto, eu peguei o travesseiro, eu mordi o travesseiro e chorava, falando: o que vai ser de mim agora? E a todo tempo no meu coração eu vi um sentimento de desesperança, vi um sentimento de frustração, vi um sentimento, sabe, de que morreu para você, não dá mais certo para você. E foi naquele dia que Lamentações 3:21 ecoou no meu coração: eu vou me trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu não vou olhar para os meus problemas, eu não vou olhar para as minhas adversidades, eu não vou olhar para as minhas limitações, eu não vou me olhar para aquilo que tenta me tirar os olhos de Jesus, eu vou olhar para Jesus, e enquanto eu olho para Ele, Ele me chama a andar sobre as águas. E o mais interessante, cara, é que eu simplesmente ouvi do próprio Deus: até hoje, Victor, você viveu o seu sonho, só que agora começou a hora de você viver o meu. E eu posso falar uma coisa para você, cara? Talvez até hoje você viveu o seu sonho, mas a partir de hoje a revolução vai começar, e é o momento de você começar a viver o sonho de Deus. É o momento de você começar a viver os planos e os propósitos que o Senhor tem para a sua vida. E a terceira e última coisa, e para mim é a que mais me constrange, cara, porque talvez eu estou aqui pregando para você e você fala: pô, Victor, legal, um dia eu já quis andar sobre as águas. Pô, Victor, legal, eu já quis andar sobre as águas, eu já tentei manter os olhos em Jesus, mas fala, quer saber de uma coisa? Eu me distraí, eu afundei. Ou talvez eu estou afundado, porque existem momentos em que a nossa vida está afundada em inúmeras crises, existem momentos em que a nossa vida está afundada em muitos complexos, existem momentos em que a nossa vida está afundada em uma grande incredulidade. Será que Deus existe? Se Deus existe, por que Ele deixou isso acontecer? Mas sabe, olha só como eu estou, por que eu me machuquei? Eu entreguei meu coração e eu me frustrei, eu tentei viver o meu sonho e eu me machuquei, eu tentei dizer sim para Jesus e olha só onde eu vim parar, eu afundei. Talvez você pode estar assim hoje, ou pode ser que um dia você passe por isso. Só que você pode ver que quando Pedro afunda, Jesus vira as costas para ele? Não. Pedro afunda
A Bíblia fala que Jesus estende as mãos para levantar Pedro. Para uma pessoa estender as mãos e levantar, significa que ela está perto ou longe? Ela está perto. Posso te falar uma coisa? Talvez você afundou, talvez você está afundado, seja em ansiedade, depressão, pecado, seja em crises emocionais, crises complexas, você está afundado. Eu quero dizer uma coisa para você hoje: o Senhor está perto de você para te colocar de pé. Deus está do seu lado para falar: ei, você caiu, mas o chão não é o seu fim, afundado não é o seu lugar. Eu quero que você levante e comece uma revolução. Eu não quero que você fique onde você está ou como você está. Eu quero que você viva o que eu tenho para você, e nada vai poder parar você, porque eu estou com você. O Senhor, Ele nunca vai deixar você dizer: mas Victor, olha só como eu estou. Não importa, o Senhor não desiste de você. Antes de você amar Ele, Ele te amou. Antes de você escolher Ele, Ele te escolheu. E Ele está aqui hoje falando: ei, sai do barco e vem andar comigo. Sai do barco e vem andar comigo. Eu só quero te colocar de pé. Mas a gente não consegue confiar muito no Senhor, porque a gente não consegue confiar em quase mais ninguém, cara. Hoje em dia a gente cai na vida, os nossos amigos muitas vezes nos viram as costas, sim ou não? Ah, eu tenho 15 amigos, mas eu estou passando por problemas, é só 2 que me ouvem. Ah, mas sabe, eu sou uma pessoa amada por todos, mas quando eu estou triste é só um que me atende. A gente vive uma geração onde relacionamentos não são reais. Pessoas têm relacionamentos superficiais, pessoas vivem uma vida fake, pessoas não têm uma fé, ou um amor, ou uma companhia, um comprometimento sincero. E sabe, isso não se compara a quem Deus é, cara. Deus não é uma pessoa que pede o seu coração e machuca ele. Deus não é uma pessoa que pede a sua confiança e destrói ela. Deus não é uma pessoa que te chama para viver algo e vira as costas quando você vacila. O Senhor é aquele que escolheu você e quer que você viva algo incrível, independente das suas limitações. Independente das suas limitações. E sabe, Pedro, quando Jesus estende a mão para ele, é algo muito interessante, cara. Ele entendeu a maneira de Jesus levantar as pessoas. É estendendo as mãos e levantando. E aí um dia Pedro, depois de Jesus ser assunto aos céus, Pedro ele está lá na frente do templo. E quem está na frente dele? Um paralítico. E o que Pedro vira e fala para o paralítico? Eu não tenho prata. Chega aqui você, irmão. Pode vir. O rei da Lacoste. Tá solteiro? Você pode sentar aqui, por favor? Aí fica com a mão estendida assim pra mim, tipo pedindo esmola, tá ligado? E esse aqui é o nosso amigo paralítico. Faz tipo assim, ó. Mano, você não quer passar na Globo? Tá ao vivo. E aí o nosso amigo tava lá: eu quero esmola. Você acha que esmola pode resolver o problema de um paralítico? E posso te falar uma coisa? A geração que a gente vive hoje está pedindo esmola todo tempo. A geração que a gente vive hoje está assim: alguém pode me seguir no Instagram? Alguém, será que pode curtir a minha foto? Olha só o meu vídeo. Será que alguém quer me notar? Me nota, por favor. Será que alguém pode me amar? Por favor, me dá esmola, porque eu tenho um problema maior que esse, mas me dá esmola. Esmola não resolve o problema de ninguém. Você não tem que ficar pedindo esmola. Será que alguém pode me notar aqui na minha sala? Será que alguém pode olhar para mim na minha vida? Você já foi olhado por Deus e amado por Deus e perdoado por Deus, e você não tem que pedir esmola de ninguém. Você não precisa disso. Jesus já escolheu você nele, cara. Jesus já escolheu você e ele está lá pedindo esmola. A esmola não resolveria o problema dele. Mas é interessante que Pedro para na frente dele e fala o quê? Eu não tenho prata e eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. E Pedro simplesmente fala para ele: levanta e anda. Mas você acha que um paralítico teria coragem de levantar e andar? Se ele não teve força para isso quase que a vida inteira? Então o que foi que Jesus fez para Pedro quando ele afundou? O que foi que Pedro faz para o paralítico quando ele fala levanta e anda? Sabe o que foi que Pedro entendeu? Se eu quero ser como Jesus, a minha função diante de quem quer esmola não é simplesmente falar Jesus te ama, mas é falar: eu também te amo, dá a mão para mim e levanta. Deus tem um plano para a sua vida, Deus tem um plano para a sua história. O chão não é o seu lugar, conta comigo. Eu vou com você e você vai comigo, e nós vamos juntos até o fim.
estende a mão. Obrigadão, viu? Sabe quando é que uma revolução vai começar? O Revolution, o RVL, sabe quando isso aqui vai começar? Quando a gente querer sair do barco e olhar para Jesus e entender que Jesus nos estende a mão, mas que nós também devemos estender as mãos para as pessoas. Ei, você está caído e afundado? Não tem problema, cara. Jesus um dia me levantou, então eu também vou levantar você. Você está sem esperança, você está vivendo uma vida vazia, você até hoje está assim, não tem problema. Eu vou te colocar de pé. Jesus quer que você esteja de pé. Sabe, cara, isso não era o que eu queria pregar, mas a hora que eu estava aqui sentado, ali no louvor, Jesus falou comigo, falou: Victor, é dia de sair do barco. É dia de entender que a revolução começou, e a revolução começou há 2000 anos atrás, cara. A revolução começou quando Jesus na cruz, ele simplesmente fala: Eli, Eli sabachthani, Deus meu, por que você me desamparou? Então ele diz: a obra está consumada, e ele vai ao sepulcro, e depois ele ressuscita. Ali a revolução começou. Pedro começou a revolução. Paulo continuou a revolução. Discípulos fizeram a revolução continuar. E sabe qual que é a grande questão? A revolução, quem vai continuar agora não é mais Paulo, não é mais Pedro. A revolução, quem vai continuar somos nós. Sou eu e você, fora do barco, olhando para Jesus. Nós vamos então viver uma revolução. O avivamento chegou sobre São Vicente Santo, sobre o Brasil, porque a revolução começou em nós e através de nós. Através de nós. Fica de pé no seu lugar, por favor. Fica de pé no seu lugar. Se o louvor estiver aqui, ele quiser subir também. Sabe, hoje é uma noite de sair do barco, cara. Se até hoje você não quis ainda, sabe, sair da sua zona de conforto, você não quis viver algo a mais fundo com Jesus, hoje é o dia de você simplesmente sair do seu lugar e falar: Jesus, eu quero viver sobre as águas. Mas talvez você já quis andar sobre as águas e você tirou os olhos de Jesus e afundou. E você fala: Victor, eu afundei, seja na ansiedade, seja nos complexos, seja no pecado, eu me esfriei. Hoje também é a noite de você sair do seu lugar, se prostrar diante de Jesus. E Ele não só vai levantar você como Ele levantou Pedro, mas Ele também vai depositar sobre você a mesma coisa que Ele depositou em Pedro. Pedro, na sua falha, ele nega Jesus 3 vezes. Mas depois Pedro, ele prega o evangelho e mais de 3 mil pessoas se convertem a Jesus. Pedro, aquele que afundou, é aquele que começou a igreja. E Jesus hoje está falando para você: eu quero que você ande sobre as águas. Eu não quero que você pare. Eu não quero que você desista. Eu não quero que você se esfrie. Eu não quero que você olhe para trás. Eu não quero que você olhe para o lado. Eu quero que você olhe para mim. Olhos fitos em mim. Olhos fitos no futuro. Olhos fitos no meu plano. E venha andar comigo. Sabe, se você hoje quer andar sobre as águas, você quer sair do barco, você quer viver a partir de hoje uma revolução, eu quero convidar você: sai do seu lugar e vem até aqui à frente e clama pela presença de Jesus. Clama pela presença de Jesus. Fala: Jesus, eu quero viver uma revolução. Eu quero viver algo novo. Eu quero fazer parte do seu plano. Eu quero fazer história. Eu quero ser lembrado como alguém que não só afundou, mas que se levantou e pregou o seu evangelho e mudou histórias e mudou pessoas. Sabe, é você com o Espírito Santo de Deus agora, é você com a presença de Jesus agora. Eu não sei quais foram as coisas que já tentaram afundar você, eu não sei talvez quais foram as coisas que estão tentando te manter no barco, mas essa é a noite de você simplesmente falar: no barco eu não fico, a zona de conforto não é o meu lugar, Jesus está me chamando para andar por sobre as águas. Para andar por sobre as águas. Então vamos lá, feche os seus olhos.